Fala pessoal, bem-vindos a mais um videozinho do canal. Vamos ver como é que ficou a pontuação dos pilotos, como está a classificação e como ficou o campeonato. Pessoal, mudou bastante coisa aí da vitória do Max e vamos dar uma olhadinha nos pontos dos pilotos aqui. Bora lá. Deixa eu só minimizar minha janela aqui. Aí. Beleza, Lando Norris com 390 pontos. 390. Oscar Piastri manteve os 366 pontos. O Lando e o Oscar mantiveram a mesma pontuação porque eles foram desqualificados, né? Devido àquele desgaste do assoalho do carro, né? E o Max se juntou ao Oscar com 366 pontos. Então, qual a chance dele ainda ganhar o campeonato? São baixas, que se a gente dá uma olhadinha na tabela aí, mesmo o Lando ficando em terceiro nas duas próximas corridas e em terceiro no sprint, ele ainda vai ficar com 426 pontos. E o Max, se ele ganhar todas as duas corridas e ficar em primeiro no sprint ainda, ele vai ficar com 424, 2 pontos ainda atrás. Então o Max tem chances ainda, matematicamente falando, né? Mas é bem mais complicado. O Oscar é a mesma coisa, mas dá pra perceber que o Oscar Piastri tá com a cabeça bem, como é que eu posso falar? Tá bem difícil, né? Devido aos últimos resultados dele, ele não tá mostrando aquele psicológico para conseguir ganhar ainda, né? Depois da metade do campeonato ele deu uma boa decaída e os resultados dele não estão no mesmo nível, né? E o Max tá fazendo as últimas corridas dele, tá brilhante, né? E esse meme aqui é muito bom. Esse aqui é depois da desqualificação, né? O Oscar saindo ali da sede da McLaren e parece que ele não tá mais nem aí, né? Só acaba logo que eu não aguento mais isso. Aqui as falas do Lewis, né? Falando sobre o que ele espera um pouco do ano que vem. Ele não tá animado, né? Apesar do resultado que ele teve esse final de semana. Se você olhar bem, ele saiu de, acho que 20º e terminou em nono ou oitavo, alguma coisa assim. Ele galgou muitas posições ali, mas tá sendo um campeonato bem complicado, né? Ele com certeza esperava muito mais e todo mundo espera muito mais de um cara que já ganhou 7 vezes, né? E daí ele comentando aqui, eu me sinto péssimo, tem sido a pior temporada de todas e por mais que eu tente, as coisas só continuam piorando. Eu estou tentando de tudo, dentro e fora do carro. Foi um fim de semana horrível. Mais um para adicionar à lista. Estou ansioso para que essa temporada acabe. Estou realmente esperando que termine. Não estou animado para a próxima temporada. Nossa, esse final aqui que foi pesado, né? Não estou animado para a próxima temporada. Então, o que esperar da Ferrari, né? Porque os seus pilotos, até o Charles Leclerc, durante a corrida, fala que tá fazendo de tudo, pilotando o máximo que consegue e vê que o carro não corresponde, né? Isso deve ser desanimador mesmo. Aqui também a mesma fala do Lewis. E aqui dando uma olhada e... não era isso que eu queria mostrar. Aqui, o Kimi Antonelli, o Lewis Hamilton saiu em 20º, né? E o Kimi Antonelli saiu em 17º e ele acabou em quarto, se não me engano. E daí pela punição, pela queimada de largada, ele terminou em quinto. Mas tu vê como pra mim é o mais promissor dos novos jovens ali que entraram, né? E tá fazendo um campeonato absurdo pros seus primeiros anos ali. E o que esperar de Kimi Antonelli? Absurdo, absurdo. O jovem é sensacional.
E aqui, o resultado, né? Depois da desqualificação do Lando Norris e do Oscar Piastri. Ficou Max em primeiro, George Russell em segundo e Kimi Antonelli em terceiro. O Russell, eu acho que ele poderia ter ido um pouco melhor, né? Mas ele fala até durante a corrida que não estava com medo dos pneus que ele estava não aguentar toda a corrida, ter um desgaste muito grande e acabar caindo fora do pódio, né? E depois tivemos a desqualificação do Lando e do Oscar, então provavelmente isso não aconteceria, mas não tem como saber, né? Daí em quarto ficou o Charles Leclerc. Quinto, o Carlos Sainz. E interessante que na corrida o Antonelli conseguiu segurar o Charles e o Oscar por muitas voltas, né? Absurdo que esse menino tá fazendo. O Isaac Hadjar ficou em sexto e eu já achava que ele ia bem mesmo, porque na classificação e na P1, P2, P3 ele tava muito bem, né? Ficou numa posição muito boa e se manteve ali. Então eu já estava na esperança dele ter uma pontuação boa. Nico Huckenberg em sétimo, Lewis Hamilton em oitavo, como a gente tinha visto, né? Esteban Ocon em nono, em décimo, Olivier Berman também é outro que está saindo muito bem, né? O Berman. As equipes correspondentes. E vamos na nossa tabelinha aqui. Deixa eu tirar esse aqui. Qual que é agora? Acho que é este. Vamos à nossa tabelinha para ver como é que a gente tá nesse campeonato aí. Pois é, depois da desclassificação do Lando e do Oscar, ficamos com o Max com 366 em primeiro, né? E o George Russell com 394. O Russell não tem mais chance de ganhar o campeonato, então quem está concorrendo ainda é o Max, o Oscar e o Lando. E aqui estamos o GP do Qatar. Como a gente tinha visto ali, mesmo que... Bom, vamos somar aqui, ó. Mesmo que o Lando ficar em terceiro no GP do Qatar, no sprint ficar em terceiro, ele ganha 6 pontos. E aqui em Abu Dhabi ele ficar em terceiro, ele já marca 326. Estão conseguindo ver aqui? Peraí. Deixa eu puxar um pouquinho mais pro lado aqui. Olha lá. Aqui, mais um pouco. Aqui, dá pra ver. Ele fica com 326 aqui, ó. E o Max, se ele ganhar tudo em primeiro ainda nas próximas corridas, ele vai ficar com 424. Então, ele ainda não consegue ser campeão. Ele precisaria que o Lando ou aqui ficasse em quarto, né? Para ficar com um ponto à frente dele. Então, ou o Lando ficasse em quarto aqui e tivesse terceiro ou alguma posição pior. Então ele ainda precisa que aconteça algo nessas próximas 2 corridas e nesse sprint aí para ter chance de ganhar. Então tá complicado mesmo pro Max. A chance dele aumentaram aqui. Antes ele tava com 10% de chance, agora eu acho que já tá com 20 e poucos por cento. Aumentou. E o do Lando deve ter ido para uns 50 aqui, mais ou menos. Mas é isso aí, galera. Quem que você acha que vai levar esse campeonato aí? Tá bem disputado agora. Antes estava uma diferença bem grande para tá conseguindo puxar essa diferença, mas o Max, devido a esse último GP de Las Vegas aí, conseguiu buscar um pouquinho a diferença. Agora tá de 24 pontos. Bem mais plausível de conseguir, né? E tudo vai depender da próxima corrida e da última corrida também, né? Das próximas 2. Vai ficar pro final mesmo. Então, pelo menos vai estar mais divertido aí para ver. E o que vocês acham? O que vocês acham que vai ganhar essa temporada aí?
Se é o Lando, se é o Oscar ou se é o Max. Olha, o mental do Lando deve estar, depois dessa última corrida, eu acho que ele deve ter ficado um pouco abalado. É, principalmente do histórico dele, né, dos últimos anos. Apesar de ele ter mostrado que ele tem se mantido mais com o mental mais organizado, né, melhor, mesmo assim deve estar um pouco abalado, porque depois daquela largada dele ali, eu acho que se não tivesse o Max ali, com certeza ele não teria feito aquilo na largada do GP de Las Vegas, tentar cortar ali. Então, com certeza foi algo que ele não pensou direito, né? Acabou se prejudicando muito, porque se ele tivesse tentado mantido mesmo se ele não tivesse conseguido mantido a pole ali, a primeira posição, ele ainda ficaria em segundo, e se ele não tivesse arriscado, né? Então, mesmo que ele fosse em linha reta ali e o Max ainda conseguisse passar ele, o George não conseguiria passar ele. Se ele tivesse feito uma largada normal e se mantido, tentar se mantido na posição ali, então, por causa da pressão ali, ele fez esse erro e se prejudicou muito, né? E também talvez não valesse de nada, porque ele foi desqualificado no final, mesmo assim. Mas é isso aí, galera. Quem você acha que vai levar esse campeonato e como você acha que vai ser a próxima corrida aí? Deixe seu like, seu comentário e até a próxima.